Quarta questão. Agora leia o fragmento abaixo, reproduzido do primeiro parágrafo. Linguista respeitado, o inglês David Crystal, autor do livro A Linguagem e a Internet, chama esses defensores da sintaxe de alarmistas e não prevê um futuro desastroso para a gramática por causa da rede. Para fundamentar as informações apresentadas na reportagem, é como um jornalista se apoia nas palavras de especialistas no tema abordado. Nesse caso, no primeiro parágrafo do texto, os repórteres lançam a opinião de David Crystal, utilizando o chamado argumento de autoridade. Como especialista pode ser desconhecido pelos leitores da reportagem, é preciso que os repórteres o apresentem brevemente. Pensando nisso, responda as questões seguintes. Letra A. Como David Crystal é apresentado ao leitor? Como ele é apresentado a nós, leitores, no texto? Autor do livro A Linguagem e a Internet. Autor do livro A Linguagem e a Internet. E ele é apresentado como um Professora, linguista respeitado, né? Oi. professora, quando fala que ele é autor do livro desse daí, não deveria ter umas aspas ou algo do tipo? Ou Se vírgula? você observar, Maíla, o título do livro ele está em itálico. Itálico é quando a letra está deitadinha, um pouco deitada. O modelo dele é diferente. Observe que o modelo da letra é diferente. Uhum. Então, ou você coloca entre aspas, ou você marca através de outra fonte. E aí, normalmente é usado ou sublinhado ou itálico. Aí, nesse caso, Ah, tá. utilizar o itálico para marcar, entendeu? Uhum. Então, letra A, ele é apresentado como um linguista respeitado e autor do livro A Linguagem e a Internet. Posso ler a letra B? Pode sim. Qual foi a intenção comunicativa dos repórteres ao apresentá-lo dessa forma? Uma forma breve e fácil de lembrar dele, eu acho. E também uma forma de valorizar. Observem que é argumento de autoridade, ó. Se é argumento de autoridade, eu não vou dizer, a internet vai prejudicar as gerações futuras. Sim, mas com base em quem? Com base no linguista tal. Então, eu estou dando um argumento de autoridade, eu estou valorizando. Observe que a intenção comunicativa foi valorizar a imagem do linguista como uma autoridade. Por isso que Uhum. colocaram essa definição básica sobre ele. Mas tá certo o meu? Tá também. Vou colocar aqui letra B. A senhora sabe quando vai ser as próximas provas? Maíla, não sei exatamente, mas acredito que agora, ou final de outubro, ou início de novembro. Eu acho que vai ser início de novembro e depois dezembro, início de dezembro, para a gente fechar a terceira etapa, que é a Ok. última, né? É a última, né? Terceira Uhum. etapa. Última etapa, porque são trimestre, né? Nós estamos na modalidade trimestre. Então, provavelmente em dezembro terminaremos. Leia a letra C. Pode ler. Nesse trecho, a palavra respeitado funciona como um adjetivo, pois qualifica o nome ao qual se refere. Agora, aponta o adjetivo que possa substituir respeitado nesse contexto, sem mudar a intenção comunicativa dos repórteres. E aí, respeitado, poderia ser substituído pelo quê? Bem compreendido, eu acho, não sei. Prestigiado também, É, influente, né? sim. Renomado, uma pessoa renomada, que tem um bom nome. Então, respeitado poderia ser substituído, nesse sentido, por esses outros adjetivos. Pode ser bem compreendido? Pode sim. Vou diminuir essa resposta, vou colocar assim. Poderíamos substituí-lo por. Ô, professora, Oi? eu pensei também em uma, mas eu não sei se tá certo. É,
popular, porque uma pessoa que é popular, ela é também Conhecida, né? prestigiada e influente. Muito bem, pode ser o popular. Se encaixaria, sim. Quinta questão. Abraão, faça a leitura, por favor. Beleza. Existem várias formas de se referir aos termos que compõem as orações, como a referência, anafórica e catafórica. A anáfora ocorre quando um termo faz referência a outro já expresso, como acontece no trecho, na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo. Eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Primeiro parágrafo. Nesse caso, o termo destacado se refere a usuários da internet, um termo que foi dito antes. Já a catáfora é justamente o contrário. O termo ao qual uma palavra se refere ainda será expresso no texto, como ocorre em Só Sei Disto. O internetes não apresenta um risco à língua. Nesse caso, disto se refere a um termo que vem depois dele. A oração, o internetês, não apresenta um risco à língua. Agora analise as frases que seguem, retiradas do texto, e responda se o termo destacado exerce função anafórica ou catafórica. Então, como Letra A. vocês viram, ó, interrompendo rapidinho, Abraão, como vocês viram, a função anafórica é quando ela trata de um termo que já foi dito. E a catafórica, quando ela ainda vai dizer. Então, quando eu digo assim, ó, o menino roubou uma senhora. Ele tem função o quê? Tem função anafórica, porque ele está retomando quem é o menino. Não foi dito antes quem era? Mas se eu disser assim, só te digo isto, você se dará mal. Eu já disse? Não. Ó, eu vou dizer depois da palavra isto. Só te digo isto. 2 pontos. Você se dará mal. Você se dará mal foi dito depois. Então, catáfora, quando ainda vai ser dito. Anáfora, quando já foi. Então, gente, como eu tinha dito, anáfora, retomo o que foi dito, catáfora, ainda vai ser dito. Vamos agora entender melhor a partir dessa questão. Nós temos na letra A, isso é bom. Isso é bom, no primeiro parágrafo. O isso já foi dito antes. Então é o quê? Anáfora ou catáfora? Anafórico. Acho que é Anafórica. Anafórica. Anafórica porque eu já disse o que era. Aí, isso é bom. Isso o quê? O que foi dito. É anafórica. Função anafórica, letra A. Quinta. Letra A. Função anafórica. Letra B, deixa eu ver quem vai me responder a letra B. Luiz Henrique. Luiz Henrique, a letra B, você acha que é anafórica ou catafórica? Professora, teria como a senhora repetir a diferença para eu anotar aqui? Eu estava respondendo as outras questões. Sim. Anáfora retoma um termo que foi dito. Aí você pode colocar o exemplo assim, para simplificar, gente, tá aí no caderno. Eu vou colocar aqui. Pode colocar assim, Maíra.
Ó, deixa eu colocar aqui. Anáfora. Anotem aí. Retoma um termo que já foi dito. Vou colocar um exemplo aqui. Exemplo. As pessoas jogam lixo na rua. Gente, vocês podem grifar, não vou grifar porque aqui não tem como, viu? Isso causa muito mal ao planeta. Observem que a palavra isso está retomando o que foi dito. O que foi dito? Isso o quê? Que causa mal ao E planeta? as pessoas que jogam lixo na rua. O ato de jogar lixo na rua que causa mal, muito bem. Então, isso é anáfora, quando um termo retoma o que foi dito. Agora, Então, catáfora. professora, é mais fácil de analisar uma anáfora quando vem com o isso. Isso ou com ele, pode vir com ele. Poderia colocar minha Ou vim empregada, no passado. No passado. pode colocar assim, ó, minha empregada foi demitida. Ela me roubou. Quem roubou? A empregada. A empregada. Observe que o ela está retomando a palavra empregada. Entendeu? Catáfora. A catáfora é quando ela ainda, quando o termo, vou colocar assim, quando o termo ainda vai ser dito. Então ainda vai acontecer. Ainda vai ser dito, exatamente. Gente, observe como isso ajuda vocês a escreverem, viu? Aí você, isso aqui é só besteira, não tem nada. Tem sim. Quando você, o isso, você usa para retomar um termo. E o isto, quando você ainda vai dizer o termo. Então, ó, eu vou colocar aqui na frente. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos dos pronomes que são anafóricos. Professora, Essa, esse e isso. Eles são anafóricos. professora. Oi. Então, no catafórico poderia ser: as pessoas vão jogar lixo na rua. Isto pode causar muito Não, mal ao porque você já planeta. disse. Não, porque você já disse, não pode. Agora eu vou tentar transformar para você ver, ó. Pronomes anafóricos. Vou colocar assim. Pronomes anafóricos. Essa, esse e isso. Já a catáfora, deixa eu tentar modificar essa frase para catáfora. Deixa eu tentar ver. Deixa eu tentar aqui. Só te digo isto. Vou colocar assim. Não, as pessoas só fazem isto: jogar lixo na rua. Deixa eu colocar só em caixa alta. Gente, escreve isso aí, viu? É importante. Até para ajudar vocês no próximo conteúdo que vamos estudar para a prova. Pronomes catafóricos. Observem que, ó, você coloca com T, isto, ou esta, ou este, quando você ainda vai dizer o que é. Quando você vai retomar o que foi dito, você usa esse, essa ou isso. Então, as pessoas só fazem isto. Eu já disse o que elas fazem? Não. Não, eu ainda vou dizer. Porque eu ainda vou dizer, isso é catáfora. Então, esse pronome, ele é chamado de um pronome catafórico. Catafórico porque eu ainda vou dizer. Então, catáfora Professora, ainda é no dito. lugar desses dois pontos, poderia substituir por uma vírgula? Pode. Só que como ela está nessa ordem direta, o mais ideal seria os dois pontos. Mas eu poderia colocar, as pessoas só fazem isto.
vírgula, jogar lixo na rua. Só que os 2 pontos deixa ele mais explicado. Fica mais direta, de uma forma mais direta. Eu acho melhor com os 2 pontos, mas você poderia colocar a vírgula para mostrar que a ordem foi interrompida, a ordem foi trocada. Uhum. Então, letra B. Na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Gente, é claro, se eu usei o eles, é claro que eu já disse quem são eles. Se eu já disse é anáfora ou catáfora? Anáfora. Anáfora. Gente, é óbvio, ó, tipo eles. Não tem como vocês começarem já assim. Eles fazem muito mal ao planeta. Eles quem? Você primeiro tem que dizer quem são esses eles. Exemplo, os animais, sei lá, não tem como um animal fazer mal ao planeta. Os gases. Os gases emitidos pelas indústrias fazem muito mal ao planeta. Eles fazem muito mal ao planeta. Aí tem como você se referir a eles. Agora não tem como você só começar com eles. Se você usou o eles é porque já disse antes. Então sempre que tiver o eles, normalmente é anáfora. Porque você já deve ter dito quem são esses eles. Função anafórica. Então, letra B, função anafórica. Letra C. E lembra um ponto importante. Já disse o ponto importante qual é ou vai dizer ainda? Eu acho que ainda vai dizer. Vamos lá, voltar ao primeiro parágrafo para a gente olhar se já disse ou vai dizer. Deixa eu voltar aqui, tá brabo o negócio. Pronto. Primeiro parágrafo. Vou tentar achar aqui. Sim, nós temos aqui deixa eu ver qual é a linha para vocês acharem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Na linha 12, já iniciando a 13ª, na verdade. E lembra um ponto importante. 2 pontos. A invenção do telefone. O ponto importante ainda vai ser dito. Se ainda vai ser dito, é anáfora ou catáfora? Catáfora. Catáfora. Então, função catafórica. Função catafórica. Letra D. E recebem um diagnóstico, no mínimo preocupante. O diagnóstico foi dito ou ainda vai ser dito? Foi dito. Foi dito já qual é esse diagnóstico? Se foi dito, é anáfora. Se ainda vai ser dito, é catáfora. Segundo parágrafo, vamos tentar ver. Volta ao segundo parágrafo. Começa assim, ó, o outro lado da história. Outro lado da história, pais adolescentes, distúrbios. Sim. Terceira Aí tem linha. aqui, terceira linha, muito bem. E recebendo um diagnóstico, no mínimo preocupante. Suspeita-se de uma onda de dislexia. Então, observe que o diagnóstico é dito depois. Se é dito depois, é Catafórica. catafórica. Temos aqui o uso da catáfora, novamente. Função catafórica, mais uma vez. Função catafórica. O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emoticons. O psiquiatra está retomando algum nome que foi dito antes? Foi dito quem era o psiquiatra antes? O nome dele? Terceiro parágrafo.
Professora, Oi, posso fazer uma pergunta fora do assunto? pode? Quando eu vou falar para alguém, você está bem, é está ou estar com R? Vamos lá, saindo aqui do assunto. Deixa eu pegar um lápis para explicar. Maíla, não tem uma regra bem assim que possa te ajudar muito nisso. Mas eu tenho uma dica que eu uso até hoje, essa dica. É assim, o estar, está flexionado na terceira pessoa. Ou seja, ele ou ela. Ela está, ele estava. O estar, ele está no infinitivo. Comer, dançar. Como é que eu vou saber a diferença entre os dois no nosso uso atual? Vamos colocar aqui. Eu vou estar em casa. Minha mãe está em casa. Preciso estar bem. E aí, essa confusão. Agora deu ruim. Na dúvida, Maíla, substitua o estar com R por outro verbo que termine em R, outro verbo no infinitivo. Substitua o exemplo ficar pelo ficar. E o estar com acento, tente substituir por outro verbo na terceira pessoa, tipo fica. Ela fica. Tente substituir. Ô, professora, Oi. o estar com R tá meio que falando de uma coisa futura. Tipo, eu vou estar em casa. Futuramente eu vou estar em casa. Preciso estar bem. Então depois eu preciso estar Ele tem bem. meio que uma noção de futuro, né? Só que em alguns casos, Maíla, isso vai se confundir. Em alguns casos vai se confundir, por isso que não é uma regra clara você dizer essa questão do futuro. Por isso que a regra que eu mais indico é essa daqui. Na verdade, a dica que eu mais indico é essa. Ó. Estou em dúvida. Vou estar em casa. Se fosse ficar, vou ficar em casa. Tá vendo que o que se encaixou foi esse? Ó, ficar. Teria como ser vou fica em casa? Fica. Não, Vou fica em casa. Se couber esse, cabe esse. Se couber esse, cabe esse. Minha mãe está em casa. Minha mãe fica em casa ou minha mãe ficar em casa? fica em casa. Fica em casa. Então vai ser isso. Ó. Se eu fica, eu uso também o estar com acento. Então, sempre que você tiver dúvida em usar o estar ou estar, você vai trocar por outro verbo. Você pode colocar qualquer outro verbo, mas ele ou entrega, ó, entrega, ou entregar, um exemplo. Eu vou entregar em casa. Ah, professor, fica meio sem sentido, sim. Mas eu quero saber se você consegue perceber a concordância perfeita aqui, ó. Eu vou entregar em casa, certo? Minha mãe entrega em casa. Preciso entregar bem. Observe que sempre que eu uso um verbo no infinitivo, o que cabe é outro no infinitivo. Sempre que eu uso na terceira pessoa, o que cabe é um na terceira pessoa. Então, a dica é essa. Sempre que tiver dúvida, substitua por outro verbo na terceira pessoa e por outro verbo no infinitivo. Pode ser comer, pode ser andar, pode ser ficar, pode ser qualquer outro. Lembrando que se for com R, o estar tem que ser substituído por outro com R. Se for na terceira pessoa, ele com acento, tem que ser substituído por outro na terceira pessoa. Entendeu? Entendi. Aí o macete é esse. É um macete que eu acho que seja mais útil. Porque só dizer que um é na terceira e o outro é no infinitivo não vai servir muito para você. Então, gente, na letra E, foi dito quem era o psiquiatra? Observe que no terceiro parágrafo diz assim, ó, o neurocientista Paulo Cláudio Guimarães dos Santos. Essa simplificação da linguagem pelos adolescentes não pode ser entendida como alternativa, porque esse código acaba tomando o lugar da escritura convencional. Analisa. Ninguém escreve um tratado de física com carinhas e usar o código na rede.
o código da rede, sem dominar o formal, gera erros de percepção. O psiquiatra refere-se... Que psiquiatra? Aquele cara que foi dito no início, ó. Sim, é O verdade. Cláudio, entendeu? Então, observe que ele se refere a algo que foi dito antes. Se refere à anáfora. O nome do psiquiatra não já foi dito? É tipo, a professora Carol passou uma atividade. Não, vamos dizer assim, ó. Ana Caroline passou uma atividade. A professora disse que é para fazer isso e isso. Quem é a professora? Ana Caroline. Então já foi dito quem era. Se já foi dito, é anáfora. Função anafórica, letra E. Vamos logo ver a letra E, F, para a gente responder logo tudo junto. Letra F. Eita, gente, já... Ah, não, tá não, na hora. Porque eu estava acostumado com o horário anterior, era até 11h30, né? Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede. Gente, o que foi que eu disse sobre o ela, ele? É catáfora, né? Porque já foi dito antes. Catáfora foi dito? Catáfora ainda vai dizer. É anáfora. Eita, é verdade. Você explicou certo e errou o nome. É anáfora. É função anafórica, gente. Porque quando eu uso ela, é lógico, ou ele, é lógico que eu já disse quem é a pessoa. Então, é anáfora. Então, nós temos duas funções anafóricas aqui. Função anafórica. E letra F também. Função anafórica. Sexta questão, Lucas. Bora. Assinale a opção que está corretamente caracterizada a ideia ou circunstância expressa entre parênteses. Lê as opções. Uhum. A. Ninguém escreve um tratado de física com carinhas. Tempo. B. Sinceramente, acho até que a literatura pode ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros do meio rural. Oposição. C. Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado. Oposição. D. As abreviações dos signos visuais e a ausência de acentuação apresentam apenas um jeito de se adaptar ao teclado. Intensidade. E. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede. Obrigatoriedade. Essa parte em negrito está caracterizada corretamente em qual letra? Eu acho que é a C. Mas alguém acha que é a C ou outra? E aí, Lucas, acha que é qual? Bem, Lucas. Com carinhas. Indica tempo com carinhas? Não, né? Não. Não. Sinceramente, indica uma oposição, contrário, algo contrário. Não. Não. Ao contrário, indica oposição? Sim. Sim. Eu acho que sim, né? Sim. A única alternativa que está classificada corretamente é a C. Observe como a D não é. Apenas indica intensidade? Não. Ambiente da rede. Ambiente da rede indica obrigatoriedade? Não. Isso nem existe, na verdade, essa obrigatoriedade. Então, gente, a única resposta correta é a letra C. Sexta questão, letra C. Letra C. Fazer a sétima para fechar aqui. Para a gente terminar a atividade de hoje e amanhã começar com concordância verbal. Assunto novo. Então, sétima questão. Assinala a opção na qual se fez o correto comentário a respeito do verbo ou da locução verbal
destacado ou destacada nas orações seguintes. Adolescentes viraram suas vítimas preferenciais. O verbo exprime ação, quando diz que viraram. Eu estou falando no ato de virar, de capotar mesmo, gente. Tipo, virou uma canoa. Ou estou falando no ato de se transformar? Se transformar. Então, não é ação. Porque se fosse ação, eu estava falando, tipo, a canoa virou. Eu estaria falando nesse sentido. De capotar. Então, não é ação. Letra B. Os jovens que até então não apresentavam nenhum problema na escola, o jovem que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter. O começa a ter, essa locução verbal exprime mudança de estado, uma mudança de estado, que ele não tinha e agora vai começar a ter. Hein, gente? Participação, minha gente, vale um ponto. Deixa eu ver. Começa a ter. Quando eu digo, exemplo, Abraão começa a ter novos planos. Você não tinha. Você começou a ter. Então, é uma mudança de estado? É. É. Letra B, mudança de estado, gente. Quando muda o estado, você não tinha, agora você passa a ter. Observe como as outras são erradas, ó. E sem posição crítica, fica ou fica. Indica uma localização. Quando eu digo que ele fica incapacitado, eu estou falando que ele ficou no ponto de ônibus, exemplo, uma localização. Não, tá errado. Falando que ele fica incapacitado, ele se torna uma pessoa incapacitada. Para se comunicar aos interlocutores que estão tristes. Estão é um estado permanente? Eu disse que eles são tristes ou que eles estão tristes? Estão tristes. Eles estão. Então, estão é temporário. É tipo, você é algo bonita. passageiro. Você é bonita. Você é para a vida toda. Agora, você está é algo temporário. Você não é, você está. Na última, nós temos, ó, os jargões dos chats, aí tem diários que se tornam públicos. O verbo indica o fim de uma ação, que se torna. Quando eu digo que se torna, exemplo, fulano se tornou uma professora. É o fim daquilo? É o fim de uma ação? Não, se tornou e se Não. transformou. Você pode se transformar de novo, não tem problema nenhum. Então, a única resposta que está correta é a letra B da sétima. Sétima questão, a letra B. Sétima questão, letra B. Gente, vou finalizar a aula de hoje. E amanhã eu começo com vocês com concordância verbal. Então, se preparem, relaxem a mente, que amanhã tem novo assunto, viu? Tchau, tchau, Beleza. gente. Um beijo, até Tchau. amanhã. Tchau, tchau.